Amém. Abra sua Bíblia, por favor, livro dos Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 20, nós vamos do versículo 6 ao versículo 13. Atos 20, versículo 6 ao versículo de número 13. Tem aqui no telão o texto, a versão um pouquinho diferente da minha, mas você pode acompanhar aí também. Atos, capítulo 20, versículo de número 6, nós iremos do 6 ao versículo 13, amém? Os irmãos, preste atenção, por favor, para que faça sentido aquilo que será pregado, tá bom? Diz assim: e nós, depois dos dias dos pães sem fermento, navegamos de Filipos, e em 5 dias fomos encontrá-los em Troade, onde permanecemos 7 dias. No primeiro dia da semana, reunindo-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de sair no dia seguinte, falava com eles e prolongou o seu discurso até a meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo, onde estávamos reunidos. Estando certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do 3º andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo. Quando o levantaram, perceberam que ele estava morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. Então subiu, partiu o pão e comeu. Depois de lhes falar até o amanhecer, partiu. Levaram vivo o jovem e ficaram muito consolados. Nós, porém, tomamos a frente e, embarcando, navegamos até Assos, onde devíamos receber Paulo, porque assim o ordenara, indo ele por terra. Deixa a sua Bíblia aberta, feche seus olhos. Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, é a Tua palavra que lemos, e nós cremos que ela é verdade do alto, para mudar as nossas vidas. Deus, nós estamos aqui num ambiente de graça, é a comunhão dos santos, é a comunhão dos filhos de Deus. Eu oro ao Senhor Deus para que haja aqui um ambiente de paz, para a pregação da Tua palavra, que os meus irmãos que comigo estão, possam aproveitar esse momento, que o Senhor repreenda, Deus, todo assalto de mente, toda inquietação e movimentação contrária à Tua vontade, caia por terra. Que haja aqui, Deus, um ambiente de graça, e que os meus irmãos, ó Deus, estejam com os olhos atentos e os ouvidos, ó Deus, abertos, para que possam, Deus, Te ouvir. E os nossos corações, ó Deus, seja terra fértil para a boa semente da Tua palavra. Eu oro assim em nome de Jesus, amém. Pode se assentar. Quando você se assentar, dê um aplauso ao Senhor no seu lugar. Amados, nós temos horário e eu preciso ser rápido, então eu preciso muito da sua atenção nesse curto tempo que teremos. Eu falo ao coração de vocês sobre este tema: cansados na janela da vida. O texto que está diante de nós nos apresenta Paulo na sua 3ª viagem missionária. O apóstolo Paulo, ele está a caminho de Jerusalém. Ele havia feito nessa sua 3ª viagem uma arrecadação de ofertas, uma arrecadação de donativos, para quando ele regressasse a Jerusalém, ele pudesse atender os irmãos de Jerusalém, que nessa ocasião passavam dificuldades financeiras. Sim, Paulo se utilizou das igrejas para poder arrecadar ofertas e servir aos irmãos da igreja da cidade santa. Paulo inclusive fala disso, quando ele escreve a sua 2ª carta aos Coríntios, no capítulo 9 e capítulo 8, ele está fazendo menção dessas arrecadações. Essa 3ª viagem, portanto, é uma viagem de despedida. Paulo está na sua última viagem. Sim, Paulo sabe disso, porque ainda no capítulo de número 20, Paulo vai dizer que o Espírito Santo havia revelado para ele o que lhe aguardava em Jerusalém. Ele diz para nós
que o Espírito lhe revelou que prisões e cadeias lhe aguardavam em Jerusalém. Paulo sabia o seu destino, portanto, Paulo, ele está na sua viagem de despedida. O capítulo 19 conta para nós que Paulo chega em Éfeso. Na cidade de Éfeso, ele passa 3 anos. Ali é a igreja que ele dedica mais tempo, é a igreja que ele vai investir muito tempo do seu ministério e ensino, porque lá ele vai fundar uma escola, a escola de Tirano. Paulo encerra a sua missão em Éfeso após o tumulto, um tumulto que acontece a partir de um ourives chamado Demétrio. Ele sai da cidade de Éfeso e ele vai para a Grécia. Da Grécia ele sobe para Macedônia. Quando ele chega na Macedônia, o texto sagrado nos conta, versículo 4 do capítulo 20, que ele vai indicar alguns irmãos. O texto fala o nome de cada um deles do versículo 4. Indicar alguns irmãos, para que aqueles irmãos possam ir à frente de Paulo para a cidade de Troade. E Paulo vai para Filipos. Ele segue para Filipos e ele fica em Filipos por 5 dias. Quantos dias? 5 dias. Ao findar dos 5 dias, a Bíblia nos diz que Paulo então vai se encontrar com os irmãos na cidade de Troade. Meus queridos irmãos, o texto que lemos no verso 6 é quando o apóstolo Paulo chega na cidade de Troade. O texto nos faz saber que Paulo permaneceu ali por 7 dias. E o texto narrado é exatamente a última noite. É o último culto, a última reunião que Paulo terá com os irmãos na cidade de Troade. Essa narrativa, ela tem em poucos versículos, muitos detalhes e muitos ensinos. Eu quero pinçá-los, eu quero aqui pegar alguns com vocês para refletirmos sobre o que o texto nos ensina, especialmente numa noite de ceia. O verso 7 começa nos dizendo: no primeiro dia da semana, note esse detalhe, eles estão reunidos no primeiro dia da semana. Qual é o primeiro dia da semana? O domingo. Como nós estamos aqui hoje, eles também estavam reunidos no domingo. E o texto nos dá um segundo detalhe: eles estavam reunidos para o partir do pão. Sim, coincidentemente, eles estavam reunidos como a gente num domingo, e eles estavam reunidos como a gente para o partir do pão. Era uma ocasião especialíssima. Eles estavam reunidos para a ceia do Senhor. E aqui, meus irmãos, o verso 7 nos dá um segundo detalhe. Depois de nos informar o dia e a ocasião, a Bíblia nos informa o seguinte: que Paulo pretendia, ou pretendendo, olhe para cá, pretendendo partir no dia seguinte, ele continuou falando até a meia-noite. Note isso, meus irmãos, parece não fazer sentido essa fala, porque se Paulo pretendia partir no dia seguinte, por que então ele ficou até mais tarde? Talvez esse texto faria mais sentido da seguinte forma: pretendendo partir no dia seguinte, ele encerrou o culto mais cedo. Pretendendo partir no dia seguinte, ele falou uma fala rápida, uma pregação rápida, um ensino rápido. Pretendendo partir no dia seguinte, ele foi pontual, porque ele tinha compromisso, ele ia viajar, ou ele se retirou para descansar. Ou seja, o fato de Paulo ir viajar no dia seguinte não faz sentido com o fato dele prolongar o seu discurso. Por que Paulo faz isso? Por que Paulo estende o seu sermão? Meus queridos irmãos, Paulo demonstra aqui um sentimento que precisa estar presente na vida de todo cristão: o senso de urgência. Paulo sabia o que era mais urgente. Ele sabia, como eu já te disse, que essa seria a última vez que ele veria os irmãos de Troade. Por isso ele precisava falar tudo que deveria falar. Ele não queria reter nada. Ele não fez de qualquer jeito, ele não falou pela metade, ele não foi incompleto, ele não foi negligente, mas ele usou a última noite para ensinar ao máximo, para instruir ao máximo, meus irmãos. Aqui cabe para nós uma aplicação. Sim, Paulo é absolutamente
intenso em tudo o que faz. E nós, como cristãos, precisamos ser intensos. Você não sabe quando será o seu último culto, não sabe. Você não sabe quando será a sua última ceia. Você não sabe quando será o seu último abraço, a sua última oportunidade de dizer que ama. Você não sabe quando será a última pregação que você irá ouvir para poder arrepender dos seus pecados. Você não sabe. Portanto, esse texto nos ensina que nós devemos sempre ser intenso e levar ao máximo tudo o que fizermos. Meus amados irmãos, Paulo tinha uma viagem no outro dia, mas ele entende aqui que o outro dia não estava nas suas mãos, o outro dia estava nas mãos de Deus. Ele só tinha o hoje, e no hoje ele decide derramar tudo, no hoje ele decide entregar tudo, no hoje ele decide agir sem reservas, sem restrições. Tem muita gente, irmãos, no nosso meio, e por que não dizer nessa noite, que fica adiando para amanhã algo que deveria fazer. Meus amados irmãos, você não detém o amanhã não está nas suas mãos, você só tem o hoje. Faça o seu melhor hoje, entregue-se hoje, faça sem reservas, com compromisso, com coração hoje. Deus está à procura de verdadeiros adoradores, sim. João 4 fala disso, e eu não tenho dúvidas de que esses verdadeiros adoradores são pessoas intensas, e não são pessoas indiferentes, pessoas que chegam para um culto como esse de ceia, e compreendem na sua mente, no seu coração, que trata-se do corpo e do sangue do Cordeiro de Deus, que entregou a sua vida para nos salvar, pessoas que fazem tudo com intensidade, compreendem a complexidade do Evangelho, compreendem o que aconteceu na cruz, e amam a Cristo por isso. Como aquela mulher que entra na casa com um vaso com um perfume, e ela quebra o vaso e derrama o nardo, ela não retém nada, ela deixa tudo. É isso que Cristo espera de nós. Deixemos tudo, porque você tem o hoje, o amanhã não lhe pertence. Meus irmãos, eu já citei aqui antes, mas eu gosto muito da história de David Hume. David Hume é um ateu conhecidíssimo, século XIX. Esse homem, uma vez ele foi visto correndo pelas ruas de Londres, às 5 horas da manhã, e alguém vai perguntar para Hume, dizendo: Hume, que pressa é essa? Para onde você está indo? E ele vai responder o seguinte: eu estou indo ouvir George Whitefield pregar. E alguém diz para ele: mas você não acredita no que Whitefield prega? E ele diz assim: mas ele acredita tanto que vale a pena ouvi-lo. Note isso, um ateu, um dos maiores expoentes do ateísmo, querendo ouvir um pregador, porque quando aquele pregador prega, ele prega com paixão, ele prega com coração, ele prega com intensidade. Meus irmãos, faça o seu melhor, porque até aqueles que não creem vão querer escutar por causa da sua paixão, por causa do seu coração. O verso 8 diz assim, que haviam muitas luzes no cenáculo. Sim, o lugar era escuro e havia ali muitas lamparinas antigas. O texto vai nos fazer saber que o lugar era alto, eles estavam num piso superior. Essas informações são preciosas. Era de noite, o lugar estava iluminado e o lugar era alto. Aí a gente chega no verso 9. O verso 9 traz para nós a narrativa de uma tragédia. Preste atenção. O verso 9 nos diz: estando certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do 3º andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo. Olhe para cá. O verso 9 nos diz que quando Paulo estava pregando, o discurso dele foi se estendendo até a meia-noite. E lá naquele ambiente havia um jovem, por nome de Eutico, e esse jovem estava sentado na janela. E o texto sagrado nos informa que por conta do discurso de Paulo se estender, Eutico ficou cansado, com sono, dormiu na janela, caiu e morreu. Meus queridos irmãos, talvez, se você for crente velho igual eu, você já deve ter ouvido um sermão nesse texto. E você já deve ter ouvido algumas teorias aqui. O problema do Eutico foi porque ele sentou na janela. Ele estava com a atenção dividida.
Ele estava olhando para o púlpito e estava olhando lá para fora. Ele ficava desatento, ele não estava prestando atenção, ele estava com um pé na igreja e um pé no mundo, um olho na igreja, um olho no mundo. Esse era o problema do Eutico. Meus irmãos, essa aplicação é prática, mas ela não serve aqui. Porque o texto não fala disso. O próprio texto nos responde por que ele caiu. A saber, quando Paulo ressuscita ele, daqui a pouco ele vai ser ressuscitado, Paulo não repreende ele dizendo, está vendo, você estava na janela, está vendo, você estava desatento. O texto não dá vazão para isso. Eutico não cai por causa disso. Meus queridos irmãos, talvez você nunca parou para pensar por que ele sentou na janela. Você já parou para pensar que pode ser o único lugar que tinha? Você já chegou num lugar e o único lugar que tinha era aquele que você sentou? Você já andou de ônibus ali naquelas escadinhas à frente? Ninguém quer, mas às vezes é o que tem. Às vezes a gente chega num lugar e é o que tem. Talvez ele estava lá por isso. Ou quem sabe, ele até estava fazendo uma boa ação. Tinha idosos que precisavam sentar num lugar mais cômodo e ele sentou na janela. Ou poderia ser uma noite de calor, afinal, se a gente for olhar as festas que estavam acontecendo, tratava-se do período da primavera naquela região. Às vezes era uma noite quente, e ele sofria com calor, tinha lamparinas acesas, o ambiente podia estar cheio, quente, e ele foi para perto da janela para sentir o frescor do vento, quem sabe? Mas isso nos leva para algumas perguntas. Por que então que ele caiu? Foi o diabo que derrubou ele? Ele tomou uma rasteira de Satanás? Não, meus irmãos. O texto responde. Ele ficou cansado, com sono e caiu. Lembre-se que era domingo. E o descanso no domingo só foi instituído séculos depois. Portanto, possivelmente o jovem Eutico pode ter trabalhado o dia todo. Chegou para o culto cansado. E aí sentiu o cansaço. A pergunta que nos vem é, tá bom, ele ficou cansado, com sono, mas qual que foi o gatilho? O que causou o cansaço nele? Foi o diabo? De novo eu te pergunto? Não. O texto responde. Foi porque Paulo se alongou na sua fala. Foi porque a pregação durou mais do que o Eutico imaginava. Durou mais do que o Eutico estava preparado. Durou mais do que o Eutico podia suportar, meus irmãos. É prático assim. E é assustador pensar que alguém dormiu na pregação de Paulo. Quando eu leio esse texto, eu fico até mais calmo, quando eu vejo alguns dormindo na minha. Porque se dormiu na de Paulo, quem sou eu para não dormir na minha? Mas como que eu aplico esse texto? Se o problema não foi a distração, se o problema não foi porque ele ficou olhando para fora, estava com o pé na igreja, o pé no mundo, como que eu aplico isso para nós hoje, em 2021, no meio de uma pandemia? O que esse texto comunica com a gente? Preste atenção para você não perder. Eutico caiu por quê? Por causa das circunstâncias. Sono, cansaço, sermão longo. Ou seja, a queda de Eutico foi a soma de acontecimentos. A soma de acontecimentos que se prolongou. Perceba que ali essa queda foi causada por um desfecho que o texto nos mostra de soma de situações. Pensando em nós. Talvez pensando em nós na circunstância de Eutico. Muitas pessoas estão vivendo circunstâncias, causas, que vão desgastando. Talvez como o discurso de Paulo, que durou mais do que se imaginava. Os problemas que a gente enfrenta estão durando mais do que a gente imagina. Talvez como o discurso de Paulo, de que se prolongou, os problemas que enfrentamos estão durando mais do que a gente planejou. Talvez, como eu disse aqui no culto mais cedo, as pessoas que estão aqui colocaram um prazo para Deus, dizendo, Deus, é até 2020, viu? Amém, Deus? Alguém que está dizendo para Deus, vai ou não vai, Deus? Mas esse texto mostra para nós que existem circunstâncias que podem ultrapassar o limite, que podem ir além do que a gente imagina, e você não está preparado para tanto. Quem sabe, pode ser na sua casa, pode ser na sua família, quem sabe pode ser um desemprego, uma enfermidade, a solidão, a injustiça, a depressão, uma situação no trabalho, uma situação na igreja, alguma coisa que estava nos seus planos, alguma coisa que você projetou, não, até aqui eu suporto, até aqui eu vou dar conta, mas de repente aquela situação está prolongando mais, está durando mais, e você está perdendo as forças.
o seu olho está ficando pesado, o seu corpo está perdendo a força, você está correndo o risco de cair. Meus queridos, situações que vão se prolongando, derrubam os eúticos. Você pode até estar de pé, respirando, andando e falando, mas quem sabe como eutico você já está morto, porque você já caiu, porque a circunstância prolongou mais do que você planejou. Meus irmãos, como isso se resolve? O verso 10, Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, a sua alma nele está. Olhe para cá. Irmãos, quando a gente prega, deixa eu abrir meu coração para você, a gente fica daqui torcendo para correr tudo bem, para não entrar ninguém ali gritando, para não acontecer nada para te distrair. A gente torce para que isso aconteça, para que o ambiente seja de paz. Agora você imagina morrer alguém na hora que você está pregando? Imagina alguém morre no meio do sermão. É isso que Paulo está passando. Mas note, meus irmãos, o alarde. Paulo vai dizer para eles: olha, não fiquem perturbados. Imagina a inquietação, a comoção, o medo. Paulo, meus irmãos, para o seu sermão nessa hora. Ele vai até o jovem, ele abraça o jovem e libera sobre ele uma palavra de ressurreição. Meus irmãos, esse texto nos ensina que a igreja não pode ficar indiferente quando outros irmãos caem, quando acontece a queda dos nossos irmãos. A igreja precisa ser sensível à perda, à dor, à queda. Meus queridos irmãos, para Paulo e para aquela igreja, não dá para continuar com culto enquanto gente estiver morrendo do nosso lado, não dá. Aí esse texto traz uma aplicação tão maravilhosa para nós, é que nós aqui como igreja, não podemos continuar os nossos afazeres, os nossos cultos e as nossas vidas, fingindo que não está acontecendo nada do nosso lado, sem nos importarmos, meus irmãos. Por que não pensarmos sobre o fechamento das igrejas? Quantos, infelizmente, só se preocuparam em reabrir a igreja, mas não se importam com os eúticos que estão morrendo do seu lado, só querem ir para o seu culto, só querem levantar as suas mãos, só querem ouvir a sua palavra e ir embora para a sua casa, porque eles não se importam com quem sofre, com quem padece, com quem morre, com quem está de luto. Essa igreja de Paulo é diferente. Eles param o culto e eles vão atender quem precisa. Meus amados, ser igreja é chorar junto. Ser igreja é parar quando precisar. Ser igreja é orar por quem caiu da janela. É fazer o que fizemos. E como temos feito ao longo de toda a pandemia, parar o nosso culto para pedir a Deus uma resposta. Parar o nosso culto para pedir a Deus um escape. Ser igreja é viver, meus irmãos, atento ao que acontece lá fora e não alheio às situações, ignorando o que se passa no mundo aí fora. Ser igreja é ser capaz de parar o culto para buscar a Deus por aquele que padece. Meus amados, o verso 11 diz que Paulo sobe, parte o pão, come e depois fala a eles até o amanhecer. Olhe para cá. Último versículo para a gente encerrar. Depois de Paulo orar para esse jovem ressuscitar, alguém pode pensar aqui: uai, o que mais que ele vai fazer? Não precisa fazer mais nada? Pode dar a bênção apostólica e mandar o povo para casa. Poxa vida, um morto ressuscitou. Paulo não se perde com isso. Paulo estava ali com um objetivo. Ele não se encanta com milagres. Ele não torna o que é sensacional em sensacionalismo. Percebeu a diferença? Deus faz coisas sensacionais, mas os homens transformam isso em sensacionalismo. Paulo não torna a ressurreição de Eutico numa propaganda do seu ministério. Paulo não muda o nome daquela igreja para a igreja da ressurreição. Não, Paulo estava ali para pregar e servir a ceia. Depois que Eutico ressuscita, ele volta para pregar e para servir a ceia, porque Paulo entende que a pregação e a ceia é mais importante do que os milagres. Paulo entende que o maior milagre que pode acontecer numa igreja, meus irmãos, é a palavra sendo pregada com verdade, é a palavra genuína sendo ensinada aos corações. É como se Paulo estivesse dizendo: vocês viram aqui um morto ressuscitar, mas essa palavra que eu vos anuncio vos chama também da morte para a vida.
ressuscita mortos e os arranca do inferno. Esse é o maior milagre, porque aquele que ressuscitou vai voltar a morrer, mas aquele que crê nessa palavra, ainda que esteja morto, viverá. Amados, o foco do culto de Paulo é a pregação, é a instrução, é o ensino. Muito pelo contrário, agora ele vai pregar até amanhecer. Ao invés de encerrar o culto à meia-noite, o Paulo vai dizer assim: quer saber? O negócio está bom demais, eu vou embora daqui. Eu não vou mais para onde eu ia dormir, para sair amanhã. Quando terminar o culto eu vou embora. E ele fica até o amanhecer. A pregação genuína, meus irmãos, a pregação verdadeira, para aqueles que amam a Deus, eles ficam, eles querem ouvir, eles querem aprender. Meus amados, para Paulo, não existe culto sem pregação, não existe pregação sem Bíblia, não existe pregador sem palavra. Tem muita gente que acha que dá para resumir um culto em milagres. Não, o culto, Paulo nos prova que é pautado na centralidade da pregação. A conversão vem a partir do testemunho da palavra. Meus amados, para Paulo, pode sim ter anjo, pode ter dom, pode até ressuscitar morto, mas se faltar palavra, falta o culto ao Senhor, porque palavra é o que revela Deus, é quem mostra quem Deus é. Eu concluo esse sermão ressaltando para você o que aprendemos. Esse texto nos mostra que quando o culto se encerra, eles voltam para casa consolados por conta de tudo que aconteceu. Aqui nós aprendemos 4 verdades que eu trouxe para vocês. A primeira delas é que precisamos ser intensos, entregar tudo que temos, porque talvez só tenhamos o hoje. A segunda verdade que aprendemos é que os problemas da vida podem durar mais do que você planejou, e isso pode fazer cair. Talvez você fez um planejamento, mas pode ir mais além, você precisa estar preparado. Terceira coisa que aprendemos: a igreja não pode ser indiferente aos que caem. Quando alguém cair, temos que parar tudo, temos que ir orar, temos que visitar, temos que buscar. A igreja para quando alguém cai. Quarta coisa: a pregação não pode ser substituída, ela é o que há de mais urgente nesse ambiente de culto. Meus amados, talvez você seja o Eutico aqui nessa noite, cansado com as circunstâncias e os sofrimentos. Talvez, meus irmãos, a circunstância está prolongando mais do que as suas forças suportam. Talvez, meus amados irmãos, seja o luto, a enfermidade, talvez seja algo que te pressiona, e que você disse assim: Deus, até aqui eu aguento, só que de repente passou do que você aguentava. Ou talvez, como o Eutico, você já caiu e já está morto. Nos dois casos, a minha recomendação para você é que, como a igreja de Troade e como o apóstolo Paulo fez, nós estamos aqui para liberar sobre você uma palavra de ressurreição, de vida, de graça, para que você saia daqui consolado, como eles saíram naquela noite. Meus irmãos, sobre todos nós, os que estão cansados ou não, os que estão caídos ou de pé, que a palavra continue sendo o que mais importa para você, que ela te guie, que ela te dê esperança, que ela te traga refrigério, que ela te traga cura, força, que você creia nela. Meus queridos irmãos, e para encerrar, se possível, saia de perto da janela e vá para perto de Cristo. Se coloque de pé no seu lugar, eu quero orar por você. Feche os seus olhos. Se você puder, coloque a mão na altura do seu coração. Feche seus olhos. Deus, em nome de Jesus, Pai, é a Tua palavra que nos foi pregada. Ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Que ela venha, Senhor, sobre as nossas vidas aqui hoje no Industrial. Que ela venha ressuscitar aqueles que estão mortos. Quem sabe, Senhor, quantos Eúticos tem no nosso meio. Pessoas, ó Deus, que estão no ambiente de culto,
pessoas que estão interessadas em te ouvir. Sim, eu estava lá no culto, crente, mas Deus, talvez os problemas estão se prolongando, talvez as adversidades estão durando mais do que a gente imaginou, Senhor. Talvez o fardo está mais pesado do que a gente aguenta carregar, Senhor. Talvez tem homens, tem mulheres, tem jovens aqui, Senhor, que como Eutico já estão tomados de cansaço e de sono, estão lutando com seus olhos abertos, dizendo: Deus, me ajuda que eu vou cair daqui, Deus. Essa é a noite, Senhor, de nos agarrarmos à ponta do altar. Essa é a noite de nos agarrarmos às vestes de Cristo e dizermos: Filho de Davi, tem misericórdia de nós, nos puxe para cima, nos tire deste lugar de queda. Ah, Senhor, talvez tenha alguém aqui, Deus, que é indiferente, que está vivendo a sua vida cristã com indiferença, não há paixão, não há ânimo, não há desejo por Deus. Um culto como esse de ceia é como qualquer outro. Não, Deus, restaura em nós o amor, o zelo, a paixão, a sede. Lá para Shuriandalá, Bassuriandalás, Dequer Decovalás. Fome por Deus. Traz isso, Deus, traz isso sobre nós, Pai. Ajuda-nos como igreja, Pai, a pararmos tudo por aqueles que caíram. Ajude-nos, Senhor, a mantermos a centralidade da palavra neste lugar. Que sejamos essa igreja cheia da palavra, cheia da convicção de verdade. Cobre, guarda este lugar, Senhor. Ah, Deus, nós veremos milagres, nós veremos curas, nós veremos restaurações como temos visto, mas acima de tudo, que nunca falte o milagre da palavra neste lugar. A palavra que converte, que muda, que restaura, que nunca falte, Deus. É o que oramos em nome de Jesus. Você pode declarar um verso? Declara um verso com o nosso ministério de louvor. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor no seu lugar? Aleluia. Aleluia.